Bom dia, boa tarde, boa noite para meus alunos do segundo ano do ensino médio da escola Engenheiro Amalila do Colégio Ideal. Estamos iniciando esse assunto aqui do PET 2, primeira semana. Você pode ver aí na primeira apresentação aí o nome que nós vamos dos assuntos que vão ser discutidos nas 4 semanas: tonoscopia, ebuloscopia, crioscopia e osmose. Eu já mandei um materialzinho para vocês estudarem sobre pressão de vapor, que tem a ver com a tonoscopia, e vocês vão estudando sobre isso aí. Mas aqui eu vou fazer um resumo geralzão para ajudar você a resolver as questões. Tudo bem? Agora, veja só. Vamos entender um pouco mais o assunto. Quando você coloca uma água para ferver e esquece de colocar o açúcar no primeiro momento e ela começa a ferver, se você adicionar o açúcar depois que ela começa a ferver, se você prestar bem atenção, faça isso depois, preste atenção, ela para de ferver por alguns momentos. Por um certo tempo ela não ferve mais, até ela retornar. Então, resumindo, você colocou a água para ferver, água filtrada. Aí ela começou a ferver, aí você lembrou de colocar o açúcar no café. Aí você coloca o açúcar. Ao colocar o açúcar, ela para de ferver por um tempo, até um certo momento ela volta a ferver. Significa que o acréscimo desse açúcar influenciou na temperatura de ebulição desta água. É esse assunto que nós vamos ver aqui agora. Então essa foto está mostrando isso, alguém colocando um sal numa água e vai afetar a temperatura de ebulição dela. Então vamos entender melhor o que é isso. Ao se adicionar um soluto não volátil, aquele que não evapora quando você joga aí dentro, em algum solvente puro, quer dizer, ao adicionar um soluto não volátil em algum solvente puro, as propriedades físicas desses serão alteradas. Nós vamos estudar quais propriedades? A temperatura de ebulição, a temperatura de congelamento, a pressão de vapor, que é a primeira aula, e a pressão osmótica. A pressão osmótica é muito estudada na biologia, mas também tem muita importância aqui na química. Daqui a pouquinho eu explico um pouco sobre ela para vocês. Estas são chamadas de propriedades coligativas. E aí, se a gente voltar lá, a gente vai lembrar que as semanas têm esses nomes. Tonoscopia é o estudo da pressão de vapor. Ebuloscopia é o estudo da temperatura de ebulição. Crioscopia é o estudo da temperatura de congelamento. E osmose é o estudo da pressão osmótica que o sistema se encontra. Ou seja, acrescenta um soluto na água. Ela afeta 4 propriedades. E aí eu vou explicar nesse resumo, resumido demais, mas vocês têm que estudar um pouco mais para entender com mais detalhes essas informações. Veja só. Quanto maior a concentração de soluto que você colocar na água, por exemplo, nesse solvente, no caso a água, quanto maior a concentração desse soluto, esse par de colchetes significa concentração em mol por litro, tá? Quanto maior é essa concentração de soluto, o que vai acontecer? Vamos colocar uma barrinha para vocês entenderem. Dessas 4 propriedades, 2 terão seus valores aumentados e 2 terão seus valores diminuídos. Já é uma dica boa. São 4 propriedades coligativas, 2 terão seus valores aumentados e 2 terão seus valores diminuídos. Vamos entender. Se você coloca um soluto em água, a temperatura de ebulição, que a gente vai estudar na semana 2, ela aumenta. Ou seja, se a água fervia 100 graus, agora com o sal ela vai ferver uma temperatura mais alta do que 100 graus. Depende da quantidade de sal. 101, 102, 103. Dependendo da quantidade de sal que você colocar na água. Enquanto a temperatura de ebulição vai aumentar, a temperatura de congelamento vai diminuir. Acho que essa setinha está bem clara aí. Você está diminuindo a temperatura. Se a água congelava a 0 grau, a presença do sal dificulta o seu congelamento, ela vai congelar a uma temperatura ainda menor do que 0 grau. Por exemplo, menos 2, menos 3, menos 4 graus. Culpa de quem?
do soluto que está agora impedindo o congelamento ou a ebulição do líquido. Eu acabei de dar dois exemplos de temperatura. Agora eu vou falar de outra propriedade, que é a pressão. Uma vez que o líquido vai ter dificuldade para entrar em ebulição, haverá uma alteração na pressão também. E aí, esse símbolo de π na química significa osmose. Osmose, a pressão osmótica, ela é aumentada. Vamos entender. A presença do sal aumenta a pressão que o líquido faz nas paredes onde ele está. A grosso modo, vocês vão estudar isso ainda, mas a grosso modo, a nossa pressão sanguínea. Se a gente se alimenta, bebe água, não podemos beber água do mar, porque se nós bebermos água do mar, isso vai afetar a pressão osmótica dos líquidos intestinais, dentro do intestino, em comparação com a corrente sanguínea. Por isso a gente não pode beber água salgada, porque se eu beber água salgada, os líquidos do intestino ficam com uma concentração mais alta de sal do que o sangue. E a osmose diz que os líquidos, o solvente, vai migrar do recipiente de menor concentração para aquele de maior concentração, para tentar diluir aquele de maior concentração. Então a gente vai acabar perdendo água do nosso sangue para os líquidos do intestino. Por isso vai dar piriri. E aí aquela diarreia pode vir a matar. Então não se bebe água do mar. Você não pode beber água com alta concentração de sais. A gente deve beber água que tem uma concentração próxima à do sangue, que a gente chama de solução isotônica. Iso igual. Tônico, pressão. Pressão igual à do sangue. Mas é só um detalhe, eu só quero que você entenda que no momento que o símbolo de pressão osmótica é esse π. E quando você coloca o soluto na água, a pressão osmótica aumenta. E a pressão de vapor é a outra pressão, a pressão provocada pelo vapor. Eu já mostrei através de um esqueminha para vocês durante essas semanas que passaram, como que varia a pressão de vapor. Quando você aumenta o sal, dificulta-se a formação do vapor, e aí a pressão de vapor cai. Resumindo aí, nesse esqueminha, 2 setinhas para cima, 2 propriedades aumentam e 2 diminuem. Uma temperatura e uma pressão estão aumentando. Uma temperatura e uma pressão está diminuindo. Temperatura de ebulição está aumentando, temperatura de congelamento está diminuindo. Pressão osmótica está aumentando, pressão de vapor está diminuindo. Só para lembrar uma coisa sobre pressão osmótica, eu lembro de uma questão de vestibular que perguntava assim, que uma criança tinha colocado sal nas costas do sapo, ou que alguém colocou sal em cima da lesma. Isso é ruim ou é bom? Claro que isso é ruim. Esses dois seres vivem de respiração cutânea. Eles respiram, trocam oxigênio com o ambiente através da pele. Quando você coloca o sal, você provoca destrói a pele do animal devido à osmose. Então ele acaba se desidratando. Ele perde água para diluir o sal que você colocou sobre a sua pele. Então isso faz mal a ele. Não façam isso. Não deixe ninguém fazer. Todo ser vivo tem direito a viver. Ok. Agora, depois desse resumo, a gente vai começar a nossa matéria em si. Vamos lá. Questão 1. A mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Então, se a gente voltar lá, a gente sabe que quanto maior a concentração do soluto, menor vai ser essa pressão. Então, a gente está procurando aquele que tem maior pressão de vapor. Se a gente está procurando aquele de maior pressão de vapor, significa que tem que ter menos soluto. Aquele que tem menos soluto vai fazer com que a pressão de vapor seja maior. E como saber isso? Então agora nós vamos resolver a questão aqui. Veja só.
Letra A, 0,01 mol para cada litro de solução de hidróxido de potássio. Aí o aluno tem que ter um certo conhecimento do sal. O hidróxido de potássio é Ki. Quando você coloca ele em água, ele sofre uma separação do cátion do ânion. Significa então que se você tem 0,01 mol desta base, quando você coloca essa quantidade em água, esta quantidade vai gerar 0,01 deste e 0,01 deste, porque ele se quebrou em duas partes. Okay? É como se tivesse jogado, por exemplo, um prato no chão. Um prato gera vários cacos. Aqui, gera vários pedaços. Mas como eu tenho 0,01 desse, eu tenho 0,01 desse e 0,01 desse. Então o total vai dar 0,02 mol para cada litro. Agora eu vou comparar com os outros se vai ter mais ou se vai ter menos. Então vamos lá de novo. O cloreto de cálcio, o cálcio é da coluna 2A da tabela periódica, então ele tem carga 2+. Então para neutralizar as duas cargas positivas dele, eu preciso de 2 cloros. Significa que quando colocar em água, ele separa um Ca2+, como eu falei, e para neutralizar as duas cargas, eu tenho um cloro e outro cloro. Então eu tenho quantos cloros? Eu tenho 2 cloros. Essa é a dissociação desse sal em água. Quando eu tenho, então, 0,01 mol do primeiro, eu formo 0,01 aqui, mas aqui eu formo 2 vezes 0,01. Por quê? Porque a quantidade de cloro é o dobro da quantidade de cálcio. Quando eu somo isso tudo, vai dar 0,03, que é maior do que esse aqui. Eu não quero o maior, eu quero o menor. Quanto menos sal, mais livres estarão as bolhas do vapor, e aí eles vão poder sair e aumentar a pressão sobre o líquido. Pressão de vapor. Estamos falando da pressão de vapor. Agora, vamos tentar o terceiro. O sal de cozinha, conhecido como cloreto de sódio, na verdade o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, tem forma NaCl. Quando colocado em água, libera Na+, Cl-, mais ou menos na linha do primeiro lá. Eu percebi um erro aqui, eu acho que eu não vou ter que gravar de novo, eu vou fazer uma pequena correção aqui. Aqui não é I, aqui é OH, mas não mudou nada, porque é hidróxido, eu li iodeto. Mas não muda nada porque o OH permanece junto. É como se fosse aqui o iodo. Então vou corrigir aqui também. A base é KOH. Mas não muda esse valor, nem este. Só foi o íon que eu coloquei errado aqui, mas isso não afeta não. Peço desculpa. Não vou gravar de novo. Agora, voltando aqui, 0,1. Opa, 0,1 aqui vai dar 0,1 aqui e vai dar 0,1 aqui. Ao somá-los, vai dar 0,2. Eu vou colocar 0,20 para você poder comparar com os anteriores. Esse valor é bem maior que os dois anteriores. Ok? Bem maior. Tranquilo? Então já fizemos esses três aqui. Agora esse quarto. Esse aqui vale uma discussão boa. A sacarose e a glicose são açúcares. E açúcares, quando colocados em água, não sofrem essa quebra em pedaços menores da própria estrutura. Então a sacarose é C12H22O11. E a glicose é C6H12O6. Quando colocados em água, tanto um quanto o outro, eles continuam na forma de C12H22O11, só que agora aquoso.
e C6H12O6 aquoso. Significa isso, que se eu tenho 0,1 deste, eu continuo com 0,1 aqui. E se eu tenho 0,2, eu continuo com 0,2. Isso acontece com os açúcares. Eu podia acrescentar aí algumas outras substâncias que não dissociam, como por exemplo a ureia. A grosso modo, então, aqui, esse valor que fica valendo 0,2, só tem ele mesmo, esse aqui fica 0,1. Então, entre todos, o que tem menos sal dissolvido em água, menos soluto dissolvido em água, é isso aqui. Ou seja, se tem menos, a pressão de vapor abaixou menos. Se ela abaixou menos, ela é a maior pressão de vapor entre todos. Ficou claro isso? Resumindo, quanto mais sal eu acrescento, mais ele desce. Então quer dizer que esse aqui tinha menos sal, então ele desceu um pouquinho. A letra B tinha um pouquinho mais de sal, desceu um pouquinho mais. A pressão de vapor é menor. Esse aqui é o que teve o maior valor, 0,20. Deixa eu lembrar aqui que aqui é 0,10 e aqui é 0,20. Então, eu vou apagar aqui e vou mostrar. 0,20 para a letra C. Setinha, caiu muito, tá vendo? A pressão de vapor é a menor de todos. Depois disso aqui, 0,1. Caiu mais que o A e B, mas não caiu tanto quanto a letra C. E este é igual à letra C. Então vai ficar com a setinha no mesmo tamanho. Então, A, B, C, D e E. Aí está na cara que o que tem a maior pressão de vapor é a letra A. Espero ter sido claro para vocês. Vamos ver a próxima questão. Agora, nós temos situação parecida, só que agora ele está querendo a menor pressão de vapor. Então, vai ser o contrário. Eu vou ter que procurar aquele que tem a concentração maior. Só que nós gastamos muito tempo para aquele outro, não foi? Então agora a gente vai ser um pouquinho mais rápido que agora. Você pega esse número e multiplica. É um açúcar, então multiplica por 1. 0,1. Esse aqui também é um açúcar. Então 0,2 vezes 1. 0,2. Então por enquanto a letra B está ganhando. Esse aqui, 0,1. 0,1, mas ele tem um cátion e um ânion. Então multiplica por 2. Vai dar 0,2. Agora esse aqui, mesma coisa, ele tem um cátion e tem um ânion. Então, agora só que ele é 0,2 vezes 2. Total 0,4. Agora esse aqui, 0,1 e ele tem um cátion. Opa, mas agora ele tem 2 aqui. O que acontece é que a ligação do Na com esse grupo é uma ligação iônica. Já a ligação entre O e o H é uma ligação covalente, é uma ligação forte. Então, na hora de haver um rompimento, rompe-se a ligação iônica, mas mantém-se a ligação covalente do O com H, que a diferença de eletronegatividade não é tão grande. Então, o grupo permanece junto. Então, só o cátion separa do ânion. Então, vou explicar isso aqui com mais detalhe. NaOH vai separar o cátion. Na, como o Na é da primeira coluna da tabela periódica, Na+. E o grupo que estava acompanhando ele tem que ser na carga oposta ou mais, então é menos. Mas ele mantém-se unido porque essa ligação do O com H é uma ligação covalente. Se eu tinha 0,1, vai desaparecer, vai aparecer 0,1 aqui, 0,1 aqui, total 0,2. Como eu estou procurando a de menor pressão, aquele que tem uma concentração maior. Menor pressão, maior concentração do soluto. Então eu estou procurando uma maior concentração de soluto.
Dentre esses todos, o que tem a maior concentração, a letra D, 0,4. Espero ter sido claro. Vamos ver a próxima questão. A próxima questão envolve um gráfico bem simples, mas que muita gente tem dificuldade. Vamos lá. Observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. A dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. Então, vamos primeiro entender o gráfico para lermos ali. A gente tem um gráfico de pressão de vapor, ela aumenta subindo aqui, e a temperatura. Significa que quanto maior a temperatura, maior é a pressão de vapor. Está vendo a curva? Se eu aumento a temperatura, indo para a direita, a pressão de vapor vai aumentando. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, então a tendência é que ela forme mais vapor. Agora, a gente tem duas curvas. Ele está dizendo aqui que a linha contínua é o líquido puro, por exemplo, água. E a linha pontilhada é uma solução, é o líquido puro anterior mais um soluto não volátil, por exemplo, sal. Então, pensando numa coisa bem simples, água salgada. Olha o que aconteceu, analisando o gráfico. Vou pegar aqui. Nesta temperatura, a pressão de vapor era esta. Quando a gente aumentou a temperatura, aumentamos a temperatura aqui, ó, daqui para cá. Olha o que vai acontecer com a pressão de vapor. Ela vai ser a mesma, mas numa temperatura mais alta. Vamos entender de outra forma. Eu tinha uma temperatura e a pressão de vapor era esse valor. Se eu colocar o sal, o soluto, junto com a água, no caso eu falei sal porque eu estou dando esse exemplo, olha o que vai acontecer com a pressão de vapor. Nesta mesma temperatura, ela vai cair daqui para cá. Então o valor aqui vai ser um pouquinho menor. A pressão de vapor vai cair deste valor que estava aqui para este valor que estava aqui. Mas numa mesma temperatura. Culpa de quem? Do soluto que eu coloquei na água. Então isso aqui é o solvente puro. E esse aqui é o soluto mais o solvente. Então a gente vê que há uma queda da pressão de vapor nesta mesma temperatura, porque eu coloquei o soluto no solvente. Agora, se eu quiser voltar nessa pressão de vapor que estava aqui, eu tenho que aquecer. Olha, eu estou aqui nesse ponto aqui, eu vim daqui para cá acrescentando o soluto. Agora eu quero que essa solução volte até a mesma pressão de vapor. Então eu tenho que aquecer para que a pressão de vapor vá aumentar. Então nessa nova temperatura, a pressão de vapor vai voltar no valor que era antes. Mas para isso eu tive que aquecer mais. Ou seja, ferver uma água salgada é mais difícil que ferver uma água pura. Precisa de temperaturas mais altas. Então lá, a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor. O que vocês acham? Verdadeiro. Então ok, verdadeiro essa aqui. A pressão de vapor do líquido em solução é maior do que do líquido puro. A gente acabou de ver aqui que o líquido que está em solução, que é a linha aqui, tem pressão de vapor o quê? Menor. Falso. A pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto. Acabamos de mostrar que varia, né? Então, não precisa discutir muito isso aqui não. Eu agora vou passar para outra página. Não tem essa explicação, mas a gente volta aqui e mostra para você. Na mesma temperatura, ou seja, vamos escolher essa linha ou esta. Vamos escolher essa aqui porque ele toca nas duas linhas aqui, ó. Vamos supor essa temperatura aqui. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido é maior que a do líquido em solução.
Ó, a pressão de vapor do líquido puro, que é essa linha, é maior do que aqui, nessa temperatura. O que você acha? Verdadeiro. O abaixamento da pressão de vapor, está falando que é o abaixamento, essa queda aqui, ó, na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. O abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Ou seja, você tem soluto e tem solvente. Se está diretamente proporcional, significa que quanto mais o soluto, ele está falando em relação ao líquido, ó, que é o solvente. Quanto maior a fração desse líquido, maior é o abaixamento? Não. A fração é a participação do líquido na composição da solução. Quanto maior a participação do líquido, significa que é menor a participação do soluto. E quanto menor a participação do soluto, maior a pressão de vapor. E não o abaixamento vai ser maior. O abaixamento vai ser menor. Então ele está dizendo, o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração. É o contrário. Nós vimos na matéria anterior que representamos pela letra X a fração do soluto ou do solvente. Então coloca aqui do solvente. E a gente sabe que os dois, a fração do soluto mais a fração do solvente, no caso aqui, vou colocar soluto e solvente, os dois somados dá 1. Significa que quando um aumenta, o outro diminui. Se a fração deste aqui ficar maior, é porque esse aqui se esse aqui ficar maior, esse aqui está ficando menor, porque os dois têm que fechar em 1. Vou dar um exemplo. 0,1 mais 0,9 do primeiro mais 0,1 do segundo. Dá 1, tá vendo? Se eu agora fizer com que esse aqui passe para 0,99, esse aqui vai passar para 0,01. Para quando ele somar, continuar dando 1. Quanto menos soluto, menor é a queda. Então não é diretamente proporcional. Tranquilo? Então eu vou considerar isso aqui como sendo falso. E aí pela ordem ficamos com verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Vou escrever aqui. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Essa é a sequência que eu achei para vocês. Questão 4. VUNESP. No gráfico a seguir, as curvas 1, 2, 3 e 4 correspondem 1, 2, 3 e 4 correspondem à variação da pressão de vapor em função da temperatura de dois líquidos puros e suas respectivas soluções. Quer dizer, duas linhas dessas são de líquidos puros e as outras duas são misturas de soluto com solvente. De mesma concentração de um mesmo sal. A mesma concentração e o mesmo sal. Nesses dois líquidos. O ponto de ebulição de um dos líquidos, que eu não sei qual deles, é 90 graus. Beleza. Tranquilo. Vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Eu coloquei aqui do lado de cá a repetição dessa leitura, só para a gente ler a segunda parte. Utilizando os números das curvas respectivas, indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros, indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil e justificar. Indicar quais curvas correspondem à solução e justificar. Então vamos lá. Fácil. Olha, se são pares, é óbvio que quando eu coloco o sal, o soluto na água, a pressão de vapor cai. Então escolhe a temperatura de 70 graus.
A 70 graus, a pressão de vapor, por exemplo, aqui, ó, na curva 1 é esse valor. Quando coloco o sal, a pressão cai. Então, este aqui é o primeiro solvente puro. E agora olha para cá. Foi dito na questão, foi dito aqui na questão, que um dos líquidos tem temperatura de ebulição igual a 90. Então, eu vou pegar o 90, vou subir e vou clicar aqui, ó. Essa aqui, nesta pressão, é chamada pressão atmosférica. Esse valor de 760 milímetros de mercúrio, está aqui do lado, é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica padrão. Nessa pressão e nessa temperatura, o líquido ferve. Então, esse é o ponto de ebulição desse líquido. Quando eu jogo um sal, a temperatura de ebulição dele, para ele voltar a ferver, eu tenho que aumentar a temperatura para 100 graus, tá vendo? Aqui. Se eu aumento para 100 graus, ele vai e ferve. Mas se eu não aumentar a temperatura, a pressão de vapor dele cai para esse valor aqui. Esse pedacinho. Para esse valor aqui. Então, essa queda da pressão de vapor é devido à presença do soluto. Uma queda aqui e uma queda aqui. Então, agora, nós podemos responder as perguntas aqui. São referentes aos líquidos puros A1 e A3. 1 e 3. Indicar entre os dois. Então, primeira parte, 1 e 3. Essa primeira parte. Agora, a segunda parte da resposta é indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil. A gente já viu num resumo que eu dei anterior que o mais volátil é aquele que tem temperatura de ebulição menor. Então, mais volátil implica menor temperatura de ebulição. Essa temperatura de ebulição está aqui, ó, 70 para o líquido 1 e 90 para o líquido 2. Então, qual que é mais volátil? O mais volátil é o 1. Eu já expliquei, justifiquei. Por quê? Porque sua temperatura de ebulição é menor. A interação entre as moléculas intermolecular são mais fracas, então elas se soltam com mais facilidade, formando vapores. Então, eu posso até antecipar aqui, escrever antes disso aqui, ó. Menor, desculpa. Menor forças intermoleculares. Implica em quê? Forças intermoleculares mais fracas implicam em material mais volátil. E o material mais volátil implica na menor temperatura de ebulição. Muda tudo isso aqui agora ao contrário. Em vez de menor, vou falar agora maior. Maior forças intermoleculares, menos volátil, maior temperatura de ebulição. É só você ler o contrário aqui. Então, está respondida a letra A. Indique quais curvas correspondem às soluções. A gente já viu, curva 2 e 4, porque há um abaixamento. 2 e 4. Qual a justificativa? Sua pressão de vapor é menor numa dada temperatura. Sua pressão de vapor caiu de 700, no caso aqui, de 760 para 740, uma dada temperatura, devido à presença do sal. Por isso que é uma solução. E o mesmo se aplica para 3. Passou de 760 para mais ou menos 725, mais ou menos aqui. 760 para 725, essa queda.
Então a pressão de vapor é menor, é para a solução. É isso aí. Questão 5 agora. Já vimos mais ou menos isso, não nada demais. Considere as seguintes soluções aquosas. 0,5 mol por litro. Esse termo molar já está em desuso, Universidade Federal da Bahia. 0,5 molar, ou mol por litro desse açúcar. 0,5 molar, ou mol por litro desse ureia. E 1 molar, ou 1 mol por litro de glicose. A respeito delas, foram feitas as seguintes afirmações. Todas bem a pressão de vapor. Então, estou falando de pressão de vapor. Letra B. A pressão de vapor de A é igual a de B, que é diferente de C. Então, vamos entender isso aqui. Já vimos isso, vou repetir. A pressão de vapor cai quando se acrescenta soluto. E quanto mais soluto, mais ela cai. Então, vamos descobrir quem tem maior quantidade de soluto aqui. Açúcar, um composto molecular que não dissocia, não ioniza. Então, eu posso escrever aqui. Não vou apagar isso. Eu tenho 0,5, multiplica por 1. 0,5. 0,5 vezes 1. Continua 0,5. Esse aqui, 0,5 vezes 1 também, porque ele não vai dissociar em nada, não vai quebrar. Vai continuar tendo uma partícula para cada uma colocada. 0,5. E esse aqui, 1. 1 vezes 1, porque também é açúcar, não dissocia, é igual a 1. Então ela tem o dobro dos outros. Conclusão, é o que vai ter a pressão de vapor maior. E como os dois aqui são iguais, mesma pressão. Então, a pressão de vapor de A é igual a de B? É. E é diferente de C? É. Eu pulei a letra A porque estou falando que todos são iguais, a gente já viu que não é. Letra C. A pressão de vapor de A é igual a de B? É. E elas duas são maiores do que a de C? Não. Ou melhor, são sim. Por quê? Quanto maior a concentração, mais ele cai. Então, isso também é verdadeiro. Aqui está dizendo o contrário, falso. Esse aqui está dizendo que todas são diferentes, falso. Isso aqui falou que todos são iguais, falso. Então, resposta letra B e letra C. Tranquilo? E aí acabamos esse material, espero que eu tenha ajudado. Estude todo o material que está lá, gente. Procure os vídeos, procure outras fontes, a gente está aqui para ajudar. E me procure lá no WhatsApp lá da sua turma para tirar dúvidas se houver. Estou aqui para ajudar vocês, mas a gente não faz milagre, tá? Eu não posso entrar na cabecinha de vocês e colocar um pedaço de conhecimento lá, não. Você tem que criar essa possibilidade. Eu desejo tudo de bom para todos vocês, estou com saudade de vocês. Boa sorte para todos. Um abraço, tchau.